Olá, onaienses, quarto episódio do CBcast Capim Branco, 20 minutos. No quarto episódio estamos aqui com o nosso amigo, professor de Karatê, policial civil, Leandro Marcos dos Santos. Prazer aqui te receber. Prazer é todo E meu. hoje o assunto é um assunto quente, assunto Karatê e seus benefícios, né? O professor Leandro, ele está aqui há mais de 24 anos, né? Graduado, trabalhando com Karatê. Ele é policial civil há 14 anos, trabalha no setor de identificação aqui de Unai. Ele é cursilista, nasceu em Pompéu e virou unaiense, né? Bebeu da água do Rio Preto e aqui permaneceu. Mais, né? Católico, né? E cristão. Nós vamos falar sobre um assunto muito bacana, porque é o esporte, né? O esporte é tudo, para o jovem, para o idoso, para nós, meia-idade. Então é um tema muito bacana. E tem algumas perguntas quentes aqui que você vai ter que rebolar para responder, como se diz. Estamos né? aí, preparados. Então a primeira dela é o seguinte: como o Karatê entrou na sua vida? Rafael, eu cheguei no Unai muito jovem, né? E como muitos dos jovens da minha idade, a gente teve acesso ao que hoje em dia a gente conhece como CEPASA, na época chamada de Fundação Vida. Foi onde eu treinei primeiro com o Rosimar, e na sequência, na própria Fundação Vida, comecei a treinar com o Agnaldo Caetano. Agora eu estou seguindo independente, mas tem aí as melhores raízes da cidade. O Sensei Ita foi um dos meus primeiros professores, depois o Rosimar e o Agnaldo, que são pessoas extraordinárias no que eles fazem. Bacana. Diversidade de professores aqui de Karatê, pessoas sim. engajadas aí sim, no esporte. Sim, conheço, né? A turma, e os melhores, são caras extraordinários. Uma dificuldade que nós temos é de saber a terminologia. Né? Tem muitas palavras, né? O que é o Karatê mesmo, o que significa, né? O que são aquelas expressões que são utilizadas, Kyu, né? Enfim, o Kihon, Kata, Comitê, né? Tudo isso eu acho que para o público ser chamado, né? Para a gente poder conversar, ter um bate-bola muito bacana, seria bom a gente explicar para o público o que significaria isso. Então o que é o dojo? Bom, primeiramente dojo, né? Como a maioria todos os esportes tem, que é o local de treinamento. No área do Karatê não é diferente. Você tem o piso, que as pessoas confundem um pouco. Tem o tatame e tem o dojo. O tatame é onde você pisa, né? O dojo seria a área inteira, o local de treinamento, onde é praticado, onde é exercitado todo o treino ali. Beleza. E quais são as espécies, as subespécies de estilos de Karatê que nós praticamos aqui no Brasil? Se puder resumir para nós, que eu sei que são vários, né? Mas se puder resumir para nós os mais praticados, o que significa o Karatê tradicional, o que é o Shotokan, qual que é o que você se alinha, o que você pratica? Bom, o mais popular, sem sombra de dúvidas, é o Karatê Shotokan. Até pela ideia do fundador, né? Que foi de difundir o Karatê desde o início, em escolas, etc. Aqui na nossa região, principalmente, aqui no Unai, os dojos, a maioria deles são Shotokan, desconheço algum de outro estilo. Né? Às vezes em Brasília você tem Vado Ryu, Eiichiri Ryu, tem alguns estilos que, mas com a popularidade, por assim dizer, não é questão de eficácia, é questão de popularidade. O Shotokan teve essa pegada mais cedo e alcançou um público. O Shotokan é um Karatê moderno, né? Inclusive é um dos termos, né, que a gente trata o pai do Shotokan, né, o fundador do estilo, que é o pai do Karatê moderno, que é o Sensei Jin Funakoshi. Perfeito. O Funakoshi ele trouxe, aprimorou e trouxe algumas técnicas, adicionou e especializou o Karatê e difundiu. Né? Difundiu, sim. O esporte, inclusive no Japão, sendo aceito lá pelo Ministério, né? Ele era proibido, passou a ser aceito como esporte. Hoje já é esporte olímpico, já também. Né? Não, ele participou das Olimpíadas, né? Mas ainda não chega a ser oficialmente um esporte olímpico. Ah, entendi. Tem muitas, exatamente pelas características que você me falou, da questão de estilos. Além de ter vários estilos, ainda existem diversas federações. Então essa falta de união fica um pouco difícil de organizar o desporto, porque é muito difundido e várias entidades organizam isso no mundo afora, né? Leandro, conte como é que é a rotina de uma aula de Karatê. Nós temos as subdivisões lá que a gente conhece. Eu fiz Karatê quando eu era jovem, adolescente. Estou fazendo Karatê atualmente lá com você, no dojo, minha filha também. E a gente percebe que tem uns módulos, né, na rotina, né, que é muito bacana. Eu queria que você explicasse para o público como é que funciona o Kihon, o Kata, o Comitê, como é que essas etapas são dadas na rotina do dia a dia do treino do Karatê. Primeira coisa que tem que ter em mente é que no Karatê tudo começa e termina com instalação. Então, dos princípios basilares, né, que é a questão da disciplina e o respeito,
chegou no dojo, a gente sempre cumprimenta tanto o ambiente quanto as pessoas ali. Então você tem a parte de início, né, que a gente tem um protocolo, onde a gente cumprimenta tanto o sensei quanto os colegas, faz uma reverência, inclusive a Funakoshi, um momento de meditação para poder deixar, às vezes, apaziguamente, deixar os problemas, a vida lá de fora um pouco de lado, e dali para frente dar início ao treino. E vem seguido da parte do aquecimento físico, entrando na parte técnica, né, que a gente tem a questão do Kihon, que a palavra Kihon, né, já tem muitos termos japoneses, né? O Kihon basicamente quer dizer fundamentos, sim, as bases, né? Aquilo que vai te dar alicerce para colocar em prática aqueles mesmos movimentos. Então você vai fazendo ali o feijão, como se fosse um prato, né? Feijão com arroz, você começa uma base, né? Um alicerce. Um alicerce, onde você vai repetindo, adquirindo força, velocidade, equilíbrio, coordenação motora, descobrindo como movimentar o corpo para executar o movimento durante o Kihon. Na sequência vem os katas, que é colocar em prática o que se tem do Kihon, né? Às vezes ali a pessoa executa diversos movimentos em deslocamento, às vezes parado, e essa junção de movimentos a gente coloca nos katas, que nada mais são do que, como posso dizer assim, na forma simples de entender, são simulações de combate. Perfeito. Você pega um combate, quem criou aquele movimento, aquela sequência de movimentos, tem-se a ideia de que durante um combate que ele teve, ele pegou aquelas ideias e resumiu em um kata. E já vamos desmistificar uma coisa. O karatê não é um esporte que visa a luta. Então os pais podem ficar tranquilos aí ao tentar convidar os seus filhos. Quem quiser também participar, faz uma aula experimental, é possível lá com você, para verificar que o karatê é uma filosofia, né, Leandro? Não é apenas um esporte que te ensina a fazer movimentos bonitos. Existe a disciplina, a hierarquia dentro do próprio formato dele, mas por trás disso existe uma filosofia muito bonita, que é o estilo de vida, na verdade. Verdade. Eu queria que você contasse um pouco, porque as pessoas ficam com medo, vou botar meu filho lá, vai ficar agressivo, vai no esporte de luta, vai brigar com os coleguinhas, vai bater no fulano. A gente vê que não é assim, né, que funciona o karatê. Ele é muito rico, né, na questão da disciplina, hierarquia e na filosofia, o estilo de vida, de formação do caráter de um jovem, de uma criança, né? Então, eu acho muito importante você comentar esse ponto, né, do karatê, que é além da própria rotina que a gente tem lá no dojo. Claro, claro. Uma das coisas que difere o karatê da maioria das outras artes marciais é, inclusive, essa palavra que vem no finalzinho, que é a palavra do, que quer dizer caminho. Então, você não vai ali aprender a combater, porque isso, às vezes, a pessoa aprende até sozinho. Agora, para um bom karateca, pode ser um bom lutador. Mas o ideal do karateca é ser uma boa pessoa. Então, antes de que a pessoa que vai procurar um dojo, tem que entender que socar e chutar não é necessário também karatê. Mas para ser uma boa pessoa, se você fala que é um bom karateca, você tem que ser necessariamente uma boa pessoa. Princípios como caráter, honestidade, respeito, autocontrole e disciplina, né? Aquela vontade de fazer as coisas. Perfeito. Que inclusive, são os princípios do Dojokun, né? Que são as regras do dojo. Perfeito. Toda pessoa, para se dizer karateca, ele deveria seguir os 5 princípios do Dojokun, que é a fidelidade, o verdadeiro caminho da razão, esforçar-se para a formação do caráter, criar intuito de esforço, respeitar acima de tudo. Perfeito. E o autocontrole, que é reprimir o espírito de agressão. Repelir o espírito de agressão, eu acho que é um ensinamento muito importante, que é o contrário do que as pessoas pensam, né? Eu vou colocar no karatê, que é um esporte de luta, meu filho vai ficar agressivo. Na verdade, ele vai aprender que ele deve se conter. Isso você explica quase todas as aulas, tem a parte filosófica também. O Leandro, ele é muito bom para dar uma palestra de forma simplificada para o karatê, para os meninos, e realmente é muito bacana essa parte filosófica mesmo, porque ensina a pessoa a ter autocontrole. Os benefícios são visíveis. Estou dizendo para minha filha e para mim, né, o karatê tem uma importância muito grande. Embora eu tenha feito apenas uma etapa pequena da minha vida, eu já vou explicar essa história aí, mas estou retomando agora, espero continuar, porque a gente... Eu também espero. Tá difícil, mas vamos aprimorar essa questão aí, né? Vamos ajustando. Vamos estipular prioridades, né? Tempo a gente tem de sobra junto com qualquer pessoa, né? A gente tem que priorizar. E realmente é muito bonita essa parte, porque os 5 princípios te ensina a conter, a ter o autocontrole, né? Um deles, né? E uma palavra-chave, esforço.
Para os meus alunos, eu costumo sempre dizer, né? Tem uma psicóloga norte-americana que escreveu um livro chamado Mindset, em inglês é Mentalidades, né? E ela resume em 2 mentalidades. Vou fazer um link aqui com a questão do esforço que os princípios do Karateka ele possui, né? Ela fala, você tem 2 mentalidades. Mentalidade fixa, aquela mentalidade que você fica preguiçoso, achando que só porque você tem um talento ou que você é um pouco mais inteligente, você não precisa se esforçar. Isso é um erro. E o jovem precisa ser elogiado não pela capacidade dele, mas pelo esforço que ele teve durante o trajeto, né? E ela fala isso, olha, precisamos ter mentalidade de crescimento. O que é a mentalidade de crescimento? É aquela mentalidade que faz com que o esforço seja a grande base para você crescer. Então não adianta ser o superdotado. Se você não tiver habilidades sociais, se você não tiver inteligência social, você não vai conseguir também atingir, né, os mesmos. Se você tiver problema, semana passada a gente falou de comunicação, um problema de comunicação, você vai ter dificuldades de poder transmitir aquilo que você realmente tem de esforço, né, apresentado. E o Karatê tem muito isso, porque não importa se você tem muita facilidade de fazer os movimentos, de reproduzir os movimentos que o professor faz ou que o graduado faz, mas o que vai contar é o esforço e o caminho que você fez. Então isso é muito valorizado no Karatê. E para um jovem, por exemplo, não ser elogiado pela capacidade, mas preponderantemente pelo esforço, eu acho isso fenomenal. Não, que nem eu já estou aí na frente da academia há algum tempo, você percebe que existem pessoas com todas as características, né, com facilidades e às vezes com as suas próprias dificuldades. E o que torna um aluno, às vezes você vira e fala, aquele cara ali, aquela menina, ou aquele adulto diferente, você vê nele, não é se ele faz forte, se faz bonito, se ele tem toda aquela plástica. É os leões que ele vence a cada treino. Porque no treino de Karatê a pessoa vence ali cada obstáculo por dia. Antigamente o ser humano era exposto a situações naturais que com a urbanização da vida foi se extinguindo. Ali você se expõe, a questão que nem se falou da hierarquia e disciplina, você se expõe a uma ordem de comando. Você respeita a autoridade do sensei que está ali na frente, você se espelha no mais graduado, né? Então você vai se expor a situações que na vida doméstica geralmente você não vai precisar delas, né? Então ali ela vai te preparar para as circunstâncias assim. E o esforço da pessoa é o que diferencia ela um do outro. Às vezes você vê uma pessoa que executa um movimento bonito, mas ela não precisou nem, às vezes é o primeiro dia que ela treina. E outra que está ali fazendo um movimento que ao olho do leigo, vira e fala, mas aquela pessoa está tão graduada e a plasticidade do movimento dela não é tão estética. Mas vai saber quantos leões que ela venceu para chegar até aquela graduação. História, né? Exatamente. E é isso, o Karatê respeita muito essa parte. Sim, hoje mesmo a meritocracia está mais baseada realmente no quanto você está disposto a vencer do que nas suas habilidades naturais, né? O próprio Guga diz isso, tenista famoso nosso aqui. Ele tem um livro que é uma biografia dele, e em um certo ponto do livro ele explica que ele estava ganhando tudo, mas teve uma época que ele parou de treinar. Quando ele parou de treinar, ele passou a ser o 100º, na mesma habilidade que ele tinha no saibro, ganhando Roland Garros, grandes torneios aí, e ele não conseguiu atingir. Por quê? Não se esforçou. E ele afirma isso no livro o tempo todo, fala, não adianta você ter talento, porque eu sou talentoso, mas 300 pessoas são talentosas também. E o que vai fazer a diferença entre eu e esses outros talentosos? É o esforço. Então isso que é bonito no Karatê, e ele te ajuda a vencer as próprias barreiras, né? Não só competindo, né? Mas as suas próprias barreiras. Acho que ele impõe isso. Eu estava conversando com a Ana Clara, a minha filha mais velha, que mora aqui comigo, ela falou, os benefícios do Karatê para mim, primeiro foi o autocontrole, ter paciência, controlar a ansiedade. Isso são coisas que, para o jovem, é um benefício muito grande. Conte para nós que você pode citar de benefícios cognitivos para um adolescente, um pré-adolescente, que o Karatê pode desenvolver. Os adolescentes, de uma forma geral, eles sofrem hoje em dia com essa questão da ansiedade, questão de autoestima. Então, a primeira coisa é que quando você entra no dojo, todo mundo é igual. O respeito é mútuo, as pessoas têm que te aceitar com as suas características, seja elas quais forem. Você não é um ambiente onde você vai colocar um apelido em alguém, onde você vai tratar ele com uma falta de respeito. Então o jovem, de uma forma primariamente falando, eles já têm que se respeitar e respeitar um ao outro. Não existe início do treino sem isso. E o respeito é um dos princípios. É um dos princípios. Então, assim, por isso que eu falo, se você é karateca, não é pelo seu chute, mas é pelo Dojo Kun. Aí você pega as questões do autocontrole.
Não falo para você extinguir o espírito agressivo. Certo. Você tem que se controlar. Porque às vezes, dependendo da situação onde você se encontra, uma moderação nos seus movimentos, nas suas decisões, vai fazer a diferença no resultado dela. Então, você se entender, conhecer o que pode te deixar fragilizado emocionalmente, a questão que eles falam hoje em dia muito de inteligência emocional. Perfeito. Eu acho que a inteligência emocional é uma das coisas que descreve muito bem o autocontrole. Então, saber que você não deve deixar que as circunstâncias te diminuam, mas você também não pode diminuir outra pessoa em virtude de alguma situação alheia. Então, se controlar é diferente de se diminuir. Ótimo. Se manter numa postura tranquila, até porque, pensa comigo, hoje em dia a gente não vive mais no tempo de antigamente, né? Onde as pessoas resolviam as coisas numa luta, paravam no meio da rua e resolviam no murro, no soco. Então, só de você se expor num treino onde você visualiza a situação que seria de perigo, mas não é, que é um perigo controlado, que seria, por exemplo, a questão do comitê dentro do dojo. Então, aquela situação de estresse já te elimina muito da ansiedade, às vezes até de lidar com um chefe dentro do ambiente de trabalho. Perfeito. Porque você já está acostumado com uma pessoa do outro lado que às vezes pode ou não ser do jeito que você queria que acontecesse. Certo. Então, assim, aceitar frustrações. Aceitar que às vezes a pessoa está melhor que você. Exato. Aceitar que às vezes o exemplo da pessoa te é um exemplo para ser melhor também, né? E assim é a questão da hierarquia. Quando você olha uma pessoa, às vezes até um mais graduado olha para o menos graduado e fala que o menino é muito bom e se espelha no menos graduado. Ótimo. E da mesma forma o menos graduado faz com o mais graduado. Muito bom. Eu tô com a minha segunda menina do meio que mora aqui comigo, a Bianca. Ela está com hoje 6 anos de idade, ela resiste a entrar no karatê, ela não se adaptou ao karatê. Mas qual a idade você recomenda assim, ou se tem um parâmetro? Porque a Base Nacional Curricular, que utiliza os esportes de luta nas escolas como auxílio, fala em 6 anos, começa ali a trabalhar depois de um tempo, no 3º ano do ensino fundamental. Tem uma idade assim que você recomendaria, ou já pode começar? Porque a gente vê aqueles menininhos, 3 anos de idade lá no Japão, já fazendo karatê. Será que eles estão entendendo isso, ou é mais uma questão mais física? Essa questão ela é um pouco delicada, porque além de você pega o seguinte, eu penso que isso vai muito mais da questão da adaptabilidade da pessoa. Que nem você disse, as pessoas vão conhecer, leva, e às vezes os pais não têm muita expectativa, não têm muita cobrança. Deixa a criança indo, deixa ela ir se desenvolvendo. Porque tem crianças que chegam lá, às vezes, com 9, 10 anos e não se adaptam. Perfeito. Mas chega lá criança muito jovem e se surpreende. Eu tenho alunos ali que já foi com 3, com 4 anos, e você olha e você fica admirado. Então é bem relativo isso. Eu acredito que estabelecer um padrão não é o ideal, mas sim deixar que a pessoa experimente, né? Que ela conheça, para ver se ela vai se adaptando. De sementinha em sementinha, vai plantando, vai regando, vai que a árvore seja frutífera. E o que eu vejo lá no dojo, coordenado aqui pelo Leandro, é que o professor Leandro ele tem um trabalho de inclusão muito bonito. Lá tem a diversidade de alunos com alguns desafios, um tem TDAH, algum outro tem um autismo, e você consegue integrar todo mundo nesse ambiente, né, e desenvolvendo cada um, né, nas suas individualidades. Isso eu acho muito bonito, muito bacana o trabalho que você faz lá nesse sentido. E como o Karatê tem trabalhado com a inclusão? Essa questão da inclusão ela é muito interessante falar, porque como eu disse a princípio, quando você entra no dojo, todo mundo é igual. A cor do kimono do professor e do aluno é a mesma. Já é para simbolizar que não plantar essa semente que não há distinção entre os atletas, né? Mas essa questão das individualidades é um assunto sensível que às vezes você tem muito mais resistência por parte do familiar do que às vezes por parte da capacidade da criança mesmo. Porque às vezes uma criança que chega lá no dojo que seja um autista ou que seja um TDAH, que tem qualquer característica especial, ele vai ter um comportamento que, no caso de quem está conduzindo o treino, no caso do sensei, no meu caso, a gente cabe a identificar qual que é o comportamento dele e devagar e levando ele e conduzindo, por mais que às vezes o resultado não seja tão imediato, o que às vezes acaba frustrando alguns familiares, porque olha e ele pensa que pode estar incomodando um coleguinha, entendeu? Então às vezes essa privação, pensando no que ele está incomodando, tira até o interesse de levar a pessoa. Então, o que eu aconselho é levar, deixa interagir. No mesmo caso da criança e do jovem, ele pode demonstrar interesse ou não. E vindo dele, assim, com o passar do tempo,
as coisas vão se ajeitando, vão se ajustando. É ter muita paciência e, acima de tudo, compreensão, que não é só um TDAH, um autista que são diferentes, todos nós somos diferentes, né, de alguma forma. Todos nós temos nossas próprias limitações. Tanto que nem uma das questões que a gente estava falando mais cedo, questão de idosos, pessoas com algum problema de mobilidade. O Karatê abrange uma gama tão grande de pessoas com características específicas. Tem, inclusive, para atletas, tem pessoas com todo tipo de limitações e continuam vencendo seus próprios leões cada dia. Eu estou fazendo Karatê também, me preparando para já entrar na faixa ali de idoso, daqui uns 15 anos, né? Mas a gente fica preocupado com isso. A gente vê que tem benefício também para o idoso. Claro. Vários benefícios para idosos, e o Karatê pode ser adaptado também para uma faixa etária de idosos também. Eu tenho até trabalho científico sobre isso, pesquisas que foram feitas com os benefícios do Karatê para o idoso. Gostaria que você falasse também dessa faixa etária para o idoso. Sim, a questão da nossa melhor fase, vamos dizer assim, onde a pessoa está mais experiente, algumas coisas no decorrer da vida vão ficando, vai caindo um pouco assim na rotina, né? Então, quando você pega uma pessoa que às vezes já não tem tanta mobilidade, né, o Karatê vai ser um extraordinário meio de melhorar essa questão da mobilidade. A questão da memória, você vai exercitando o aprendizado, né? A neuroplasticidade, que é a capacidade de criar novas conexões, você vai associar movimentos a nomes. Por mais que a pessoa já aprenda a andar desde que é criança, a descoberta do corpo ela é contínua. Cada dia você descobre uma forma diferente de se locomover, de se mover, e associar isso a nomes. Principalmente aqui no Brasil, que a gente mantém a tradição dos nomes japoneses, então você vai estar reaprendendo muita coisa. Ótimo. E essa capacidade de estar aprendendo melhora, né? Estimula. E até é uma questão de preventiva para evitar dor na coluna, mobilidade, elasticidade, equilíbrio, né? E ajuda a memória, porque você tem que reproduzir os movimentos. E não são poucos movimentos. Você pega ali os primeiros katas ali, são difíceis de executar. Não é algo muito simples. Você tem que forçar a cabeça mesmo, se concentrar. Se expõe naquilo, né? Se expõe, e é uma das coisas que, para você ver como é que é o nível, a qualidade do aprendizado de quem pratica Karatê. Quando você chegou lá, você tinha treinado quando você era jovem e até hoje você ainda guarda algumas coisas. Você vê como o método de ensino do Karatê é duradouro. Como é que isso entra Mandar um abraço aqui pro Pedrão lá de Barra do Garças. Fiz o Karatê com ele há muito tempo. O Pedrão é referência em Barra do Garças também. Tem ele na memória até hoje. Extraordinário sensei. Até hoje não esqueço, né, os ensinamentos. E parei de fazer o Karatê por uma culpa minha mesmo. Eu tinha uma bicicleta que eu ia, rapidinho aqui para a gente introduzir aqui. Eu ia de bicicleta para o dojo. Mas eu deixei a bicicleta destrancada no dojo uma vez e furtaram a minha bicicleta. Infelizmente, eu não pude mais continuar por um tempo, mas depois eu voltei, só que voltei já no ensino médio, fazendo vestibular, eu tive que mudar de cidade, aí não teve mais condições de voltar. Mais um abraço pro Pedrão. E não foi por causa, não parei o Karatê por causa do corredor polonês, não, viu? Não foi isso, não. Vou esclarecer aí. Depois de 30 anos, vou esclarecer isso, né? Não foi. Então, o podcast aqui resolvendo. Faz parte, tem muitos hoje que tem esse hábito. O corredor polonês hoje não existe mais. Bom, existe. Mas aí Você não veio aqui falar só de assuntos simples, não. Vou te fazer uma pergunta agora. Eu, porque particularmente falando, existe toda uma questão da faixa etária para as coisas. E os corredor polonês que eu participei, o pessoal já não era muito de ponderar. Então, assim, o público que a gente treina ali são muito crianças, eu acho. Eu fico mais preocupado com a integridade, né? Mas vai chegar o dia, vai engrossando o couro devagarzinho. É verdade. Quando vai chegando ali nas faixas mais graduadas, vai começar a surgir. E dentro das perguntas espinhosas aí, o que o Karatê oferece que as outras artes marciais não oferecem? Bom, uma coisa que difere o Karatê das outras é que a gente falou até no início. Aí tem muitas opções. Tem muitas opções, inclusive de Karatê. São excelentes professores, são diversas linhais. Então, é uma cidade que está bem servida de diversidade de artes marciais, bem como de senseis e professores de outras artes. A gente vê o trabalho que o professor Flávio também faz, colega seu, né? Flávio. A gente entrou na mesma semana no Karatê. A Ana Clara chegou a fazer com ele lá no Canaã um tempo, a gente foi lá, fizemos um pouco, mas aí acabou parando, a pandemia veio e tudo. Uma pessoa incrível, uma pessoa professor muito bom, muito conhecimento. Muito bacana também. E vários outros, você citou aí vários professores, e cada vez mais o Naí está crescendo, dando opções. É muito grande. Mas sobre a questão do que o Karatê, a sardinha do nosso prato. Essa é complicada. Fica fácil de falar, porque se você pegar que todas as artes marciais que você tem com foco marcial mesmo, aqui no Yunai a principal, que termina com a palavra dor. Né? Não é só a arte que você vai lá para se aprimorar como atleta.
Porque em muitas artes, às vezes, a ideia do praticante é muito respeitada. No karatê, ela é observada. A pessoa tem que se adaptar a todo um conteúdo. E não é um esporte esporádico, né? Às vezes você vai ali, você fica hábil e encerra o caminho dele. Não, o karatê ele é um caminho até enquanto você não estiver treinando. Muitas das pessoas param de treinar karatê, mas existe o Dojokun, que fica ali gravado. Eu não sei falar propriamente das outras artes se elas têm ou não têm um código formal, mas nós temos um código formal. Para você virar e falar assim, eu sou um karateca, você tem que respeitar esse código. A própria história do karatê é muito bonita, né? Onde surgiu, né? Os episódios surgiram lá no arquipélago, em Okinawa. Enfim, em Okinawa, aí a luta que foi ali travada, e a ordem, né? Acho que foi a ordem dos japoneses contra os chineses que lá estavam na ilha, né? Para que eles não podiam, né, lutar com armas. Aí começou... Foi proibido o armamento, né? O desarmamento ali aconteceu para que, como era um local que estava sendo disputado, tanto pelo Japão quanto pela China, enquanto a China dominava o Japão, queria manter o povo ordeiro. Então proibiu o armamento. E inclusive tudo que remontasse a rebeldia, né? A prática das artes marciais eram tidas nessa época em segredo. Sensei Funakoshi mesmo, antes deles moldar o karatê para o Shotokan, ele treinava escondido na casa dos professores dele. Proibido mesmo. Proibido. Então, assim, quando ele apresentou o karatê em Tóquio, ele já tinha anos de prática e inclusive já era professor. Então ele criou uma pedagogia própria, ele formatou de forma a ficar uma coisa que não oferecesse, né, uma visão inclusive equivocada, que nem o senhor disse aqui mesmo, da violência. A violência não é o principal objetivo. Perfeito. O combate no karatê eu vejo como um efeito colateral. Você treina soco, você treina defesa, você treina equilíbrio, você treina flexibilidade. Se você vai se tornar um bom lutador ou não, isso é um efeito colateral, mas não é o principal objetivo. E eu vou puxar outra sardinha, essa mais pro lado do entretenimento, né? O Street Fighter começou com um joguinho, não sei se era de Atari, na época da década de 70, que era um jogo de dojo, era um dojo de karatecas. Aí depois que surgiu os personagens, né? Veio aqueles personagens de karatê e tudo, todos eles baseados... e aquela ali é a maior sardinha que tem, porque o Street Fighter é o karatê contra o mundo, né? Exatamente. Então, eu, quando era criança, antes de entrar no karatê, eu já era fã do Ryu e do Ken, e o que ele fazia com as outras artes. Ali, infelizmente, eles se sobressaíram. Sem dúvida. Tanto é verdade que o Ryu, até nas primeiras partes, ele apanhava mais e tinha mais pontos perdidos, né? Porque a técnica dele era melhor que a dos outros, ele tinha que ter um contrabalanceamento ali, que eles fizeram. Quando a barra de vida tivesse pouquinho, o Hadouken era mais forte. Não, é verdade, tem isso, né? Tem isso. E ele era o único que tinha o Hadouken, então o karatê tem uma sardinha. Eu acho que o Hadouken está mais para sardinha. Tem várias referências lá do karatê mesmo, tem alguns golpes que a gente vê nos catarses, que são muito parecidos. Eles pegaram e se adaptaram uma coisa com a outra, né? Tudo é muito interessante ver. Nessa época, você era jovem, você fazia essa relação com mais facilidade. Mas é muito bacana você ter essa interação e buscar o karatê, às vezes, por conta de um entretenimento também. Você tinha um jogo muito famoso, né? Você tinha o jogo, você teve a questão do filme, né? O Karate Kid pegou uma geração de pessoas ali que plantou bem lembrado. Essa ideia de Daniel San, que é o karatê. Às vezes as pessoas se estimulavam, criavam essa curiosidade de procurar um local de treinamento para se espelhar, né? A gente veio de uma geração que você teve Chuck Norris, Bruce Lee, então várias figuras icônicas que as habilidades marciais deles estimulavam os jovens, né, a procurar se aperfeiçoar naquilo também. Bacana. Professor Leandro, nosso podcast tem um nome. CBcast, Capim Branco, cast 20 minutos. Nosso tempo já se esgotou. Nem vem passando. O tema é muito amplo, dá pra gente ficar aqui conversando durante horas, né? Mas você será meu convidado posteriormente. A gente vai fazer uma segunda episódio, um segundo episódio falando mais sobre o karatê, sobre o desenvolvimento. E até lá eu espero estar na faixa verde, pelo menos, né? Se eu conseguir fazer as coisas certinho ali, eu vou conseguir. Fazer certinho é um resultado de treino. Treinamento e esforço, né? Vamos ver se você pega. Obrigado pela presença, meu cara. Foi bacana. Obrigado, viu? Os. Domo arigatou gozaimasu. Os.